E aí eu fui dormir e tal. E. Tá faltando um boneco, né? Não. E aí, Pro lado, do ela tá nada, lá. velho, Parece que tá eu meio que acordei, ou foi um sonho, não sei. Mas foi um sonho. Eu saí, eu ia pra igreja, e lá na Serra, assim, tem a igreja aqui, e do lado tem a casa paroquial, né, que é onde o padre mora, e tem um salão onde acontecem reuniões e tal. Nesse salão, tava acontecendo um velório. De um lado tem algumas cadeiras e lá na frente um ambão, que é onde o padre fica pra falar e tal. E tem umas cadeiras e do outro lado aqui, do lado esquerdo, tinha um caixão. E eu ia pra esse velório. E tinha só uma cadeira na fileira do lado, assim, que era a minha. Aí eu ia e sentava. Quando do nada dava um clarão, assim, um clarão muito forte. O defunto, a pessoa que tava no caixão, levantava. Caralho. E chegava assim pra mim, eu não conseguia olhar pra pessoa, eu conseguia ver da canela pra baixo, as canelas toda cortada, Não, mas... sabe? Mas, tipo, era muito realista. Assim, Era, assim. oxe, espere, não é nem o... Aí a pessoa chegava e na minha direção, o defunto, e a luzona enorme. Defunto. Aí chegava, pegava aqui, ó, nesse braço. Aí pegava aqui, aí dizia, você tem que vir comigo e tem que trazer seu povo, porque o mundo não vai dar certo. Aí no que me soltou, eu acordei e era como se alguém tivesse me soltado, Ficou sabe? tipo a marquinha assim, tipo, Ficou arrepiada. quente. E eu olhei assim pro lado, eu acordei, eu fiquei com medo. Porque eu fiquei com medo de ter sido ele, o outro, usando a imagem do principal pra mim, usando a mim pra... Não é nem usando a imagem. Ele foi um anjo, ele pode se disfarçar. Exatamente. E, sei lá, eu fiquei com medo, não consegui dormir. E eu conversei com o padre, conversei com meu tio, conversei com todo mundo. Eu fiquei muito assustada. Eu passei um diazinho aí, aperreada, viu? Ah, porra. E assim, é sonho e tal, mas eu recebi visita na minha casa. Como assim? Não, Pera para aí. Isso aí é doideira. Ei, putaria. Vamos entrar nessa aí? Quer? Vamos. Eu achei interessante. Essas visitas Não, aí, o cara é o seguinte, desliga logo o eu Wi-Fi. tive uma experiência com uma entidade, né? E, assim, eu sou muito aberta a tudo, sabe? Se você quiser falar comigo sobre política, eu vou falar. Se você quiser falar sobre religião, independente da religião, eu adoro conhecer e converso sobre tudo. E aí eu tive essa oportunidade de ter uma experiência com uma entidade que baixa assim numa pessoa que é médium, que tem já um... Mais da parte espírita, né? Mais Isso. da religião espírita. E aí, cara, eu nunca tinha visto. Nunca. Tinha ouvido falar, assim, boatos não, né? Mas eu tinha ouvido experiências de outras pessoas que já presenciaram. Cara, é sinistro. A pessoa muda. O rosto muda. A fala muda, sabe? E eu achei muito interessante. Muito, muito, muito interessante. E aí a gente pôde conversar e tal, sobre várias coisas. Agora, foi coisa, viu? Da minha vida mesmo. E E como é que tipo, essa ela pessoa. sabia. Como é que essa pessoa sabe? Caralho. Então não é a pessoa. Até porque tudo muda. Tudo. E enquanto a gente conversava, foi tipo 1 hora e pouco de conversa. A entidade pediu 5 garrafas de café. A pessoa tomou 5 garrafas de café, sozinha. Cheona. Fazia assim, aí a mulher trazia mais, aí ele bebia. Aí 5. Aí eu só sei que a gente conversou bastante, foram vários assuntos, falou, Podcast. a entidade Fez um falou... podcast. Foi. A entidade falou Título do muito podcast da com Bíblia e tal, que eu era uma título, hein? pessoa... E falou tudo de mim. Tudo. Mas tipo, é muito interpretativo, porque tipo, da religião espírita é uma entidade, tipo, da religião evangélica era um demônio. Aí tipo, pra católico, tipo, é uma coisa, tipo, isso é muito relativo. Tu via como o quê? Eu via como uma entidade... Esse aqui que me recebeu foi o caboclo peito de aço.
Tá, que foi porra. um índio, né? Um indígena. Que até o dialeto dele, velho, é diferente. Você sentia um Antigo, sotaque. sabe? E segundo as histórias das entidades que, né? Ele viveu no período de colonização aqui. E, enfim, né? A alma dele, o espírito dele se tornou essa alma branca, como eles acho que é assim que eles chamam. De luz, um ser de luz, né? E aí a gente teve essa conversa e ele falou várias coisas. E tipo, ele perguntou assim, uma hora. Ele vai só perguntando, quem é Maria da Conceição? Aí eu, meu Deus, Pra que Maria que você da quer saber? Conceição, Maria da Conceição. Era Viu, gelado Rodrigo? já. Cagado Não com essas sei, coisas. não Aqui sei. lá acaba não tem medo disso, mas... Não sei. Aí ele disse, não, mas ela sabe quem é você. Eita porra. Aí eu digo, não. Aí eu procurei. Aí o nome da escola, do sítio que eu morava, com a minha avó, era Maria Santina da Conceição, que é a minha bisavó. E eu nunca cheguei a conhecê-la. Aí eu disse, é minha bisavó. Por quê? Aí ele disse assim, não, é porque ela é um ser de luz. Ela baixa nas pessoas para rezar. Assim, minha gente, eu tô dizendo isso porque é uma coisa da minha crença, do que eu acredito, da experiência que eu tive. E tal. E assim, é um fato da minha vida. Isso não quer dizer que vai interferir na vida de ninguém, que eu esteja aqui influenciando nada. Mas a tua experiência foi essa. É, exatamente. E eu gosto muito de deixar isso muito claro. E aí, enfim, ele disse isso, eu disse, poxa, que legal e tal. Eu pedi pra ele dizer a ela que orasse por mim e tal. Enfim. E aí, ele disse que foi passando dela, que ela rezava. Não tem aquele povo antigo que rezava nos outros? Pede pra rezar em mim, Isso, aquela coisa os antiga. rezadores, né? Os rezadores. E aí ela era em vida. E aí, isso eu acredito que seja dom, sabe? Sim. E vai passando. E ele disse que eu tinha uma sensibilidade. Eu tinha um grau de mediunidade, não me fazia ver nada, nem tenho o poder de tirar nada de ninguém e tal. Mas tu poderia desenvolver, mas se tu eu quisesse. sentia. Eu sentia as coisas e não dizia. E acontecia. Era tipo o primeiro nível, vamos dizer assim. Né? Eu sentia que as coisas iam acontecer, mas eu não dava valor àquela angústia que eu tava sentindo e tal. Tanto que quando ele me falou disso, eu só lembrei do dia que o meu bisavô não, o meu tio-avô da minha mãe, que morreu naquele período que eu falei, né? Sim. Um dia antes dele amanhecer morto, eu acordei chorando muito. Uma angústia. E eu comecei a chorar. A mãe foi me acalmar. E eu chorei. Quando foi no outro dia, meu tio liga. Meu tio tinha falecido. Enfim, aí ele disse que eu tinha essa sensibilidade, eu sentia as coisas, eu podia sentir as coisas. Quando eu chegasse num canto que eu não me sentisse bem, é porque realmente, sabe? Pessoas, em tudo. Depois desse dia, tudo ficou mais forte. Tudo. Tudo. E aí teve um dia que eu tava no apartamento que eu moro atualmente, que eu morava, né, que eu já tô mudando. Tava sozinha, eu dividi apartamento com 2 amigas minhas. Só que uma tava no Piauí e a outra tava em Iguatu, que é onde elas moram, assim, oficiais, que elas estudam. E eu tava sozinha no apartamento. E pra mim, eu não tenho medo dessas coisas, sabe? Isso, assim, otário. Assim, depende, né? Eu nunca tive experiências tão fortes. Mas enfim, eu tava... Era à tarde. E eu tava no meu quarto, a porta aberta do meu quarto. A janela também tava aberta. E eu dormi, cochilei. No que eu acordei, era alguém dizendo, eita, fulana chegou. Não ouvi o nome, eita, chegou. Aí eu olhava assim pra porta, que era aqui da minha lateral. Aí entrava uma luz enorme no meu quarto. Meu Deus. Uma luz, assim, e uma luz vindo. E uma pessoa com várias vestes, roupas assim, e uma pele mais escura, vistosa, uma coisa bonita. E aí olhava pra mim e dizia,
é você que é a cigarra? Aí eu dizia, não sou eu não. Ela dizia, não é você que canta? Caceta, doido. Aí, velho, foi punk, viu? Aí eu levantei, sentei na cama. Aí disse, sou eu. Aí pronto, aí ela disse mais algumas coisas, eu perguntei outras, aí do nada eu acordo. Do jeito que eu acordo, eu tô olhando assim pro lado que ela tava. Aí eu não sei se eu acordei, se eu dormi e tal, mas isso aí são experiências de vida, né? Não, doido, muito foda, doido, muito foda, pesado. muito foda. E aí eu, depois quando eu parei pra pensar, eu digo, porra, era minha bisavó. Só pode ter sido. Foda, isso é foda. Só pode ter sido ela. E eu acredito nisso e tá tudo certo. Não, assim, é bom quando você acredita nisso e você interpreta como uma coisa boa, né? Um sinal, um negócio. Ai, o sinal aí, ó. Você tá triscado ali. Não, mas você fala porque, tipo, a tua interpretação, tipo, tu não foi pela alguma coisa que alguém te falou. Aham. Isso é o diferente, porque, tipo, se tu só Exatamente. segue o que os caras te falam e não questiona nada, aí você tá fudido. E assim, eu sou muito aberta a conhecer novos ambientes, novas experiências. Eu gosto muito, e principalmente dessa questão não de religião, mas do espiritual, Sim. sabe? Do introspecto. Não ir num roteirozinho de como fazer, né? Exatamente. Eu já tive várias experiências com o Cristo também, assim, dele me responder. De escutar claramente Sim. E foi engraçado, velho. Eu sempre tive esse contato com ele e sempre procuro aprofundar mais. Sempre procuro conhecer mais ele pra saber como é, sabe? E a gente conversando um dia, ele disse assim, tá. Eu tava deitada. Ei, Salve, eu tava deitada. Eu tava deitada e tal. Salve, e salve, família. Tava ouvindo aqui minha música e a gente conversando e tal. E eu, foi massa. Aí ele disse, tá. No que eu tava assim, eu parei. Aí eu me sentei. Aí eu olhei assim. Aí eu fui na cozinha. Eu disse, maninha, Jesus Cristo me disse, tá. Ela disse, oxe, menina, tá doida, é? Ei, mas foi nítido. Sabe quando é uma coisa que o povo vai dizer que tu tá doida, é? Mas é uma coisa nítida.